Telos, Livro 1. Revelações da Nova Lemúria, de Aurélia Louise Jones. Uma palavra de Aurélia Louise Jones. Há alguns anos, quando eu residia em Montana, o Sr. Sananda, conhecido em sua última encarnação terrestre como o Mestre Jesus, disse-me durante uma sessão de canalização que em algum tempo eu me mudaria para a área do Monte Shasta, onde me prepararia para realizar um serviço de grande envergadura para a humanidade e para o planeta. Alguns meses mais tarde, em fevereiro de 1997, eu recebi em meu computador uma mensagem de e-mail de Adama, o sumo sacerdote de Telos, convidando-me a considerar uma mudança para a região do Monte Shasta, a fim de preparar-me para uma eventual missão com os lemurianos. A mensagem não era muito longa, cerca de 12 a 15 linhas, mas muito específica. Ela vibrava com uma maravilhosa e amorosa energia. Eu estava muito surpresa, para dizer o mínimo, e entusiasmada por receber tal mensagem daqueles que há muito tempo eu esperava contatar novamente. Rapidamente, comecei a fazer planos para mudar-me para o Monte Shasta, e no ano seguinte, em junho de 1998, lá instalei-me com todas as minhas coisas e minha família de gatos. 3 anos após a minha mudança, para o meu desapontamento e tristeza, senti que tinha atravessado uma longa série de iniciações intensas, mas que continuava não tendo nenhum contato, nenhuma comunicação dos lemurianos. Comecei a pensar que eles estavam me ignorando, ou que eu não era boa o suficiente. Talvez eles estivessem mudado de ideia sobre trabalhar comigo, ou eu estivesse fracassado em seus testes. Eu não sabia que durante todo esse tempo estava recebendo uma longa série do que é conhecido como as iniciações da montanha e sendo preparada no plano interno para minha missão. Finalmente, uma tarde, de maneira totalmente inesperada, eu recebi uma carta de Adama, entregue em minhas mãos por um mensageiro. A carta informava que eu estava agora pronta para iniciar a colaboração mais estreita e consciente com ele no cumprimento de minha missão. Então, recebi uma série de intensas iniciações, algumas concernentes às minhas habilidades de canalizadora que eu tinha, até então, relutado em explorar. Em uma outra comunicação do Sr. Sananda, alguns meses mais tarde, foi-me dito que o tempo tinha chegado para que a dama fizesse ouvir sua voz sobre o planeta, e eu tinha sido escolhida para esse papel. Ele também destacou que a dama era um mestre ascensionado maravilhoso e ajuntou: saiba disso, a dama não faz nada de modo pequeno. Ele tem grandes planos. Deseja ser ouvido em larga escala neste planeta. Prepare-se para uma profunda fusão das energias deles com as suas e para o desdobramento de seu plano. Naquela época, eu era uma iniciante em canalização. Sabia que deveria ultrapassar rapidamente os meus medos, incertezas e hesitações e seriamente refinar minhas habilidades como canal. Tinha acabado o tempo de ficar sentada sobre as colinas olhando as nuvens passarem. Quase imediatamente, a despeito de mim mesma, várias pessoas começaram a me pedir para canalizar material escrito de Adama para elas, ou ter sessões privadas de canalização com ele. Fui convidada a canalizar Adama em diversas sessões públicas. Desde então, eu o canalizei várias vezes em manifestações públicas de pequena ou grande envergadura nos Estados Unidos, Canadá, França, Suíça e Bélgica. Hoje, me parece evidente que isso era apenas o início e que minha missão com os lemurianos iria se revelar e se desenvolver em um campo de serviço bem mais vasto. As ocasiões se multiplicaram rapidamente e tudo o que eu tinha que fazer era basicamente permanecer disponível para o trabalho. Apreciei enormemente trazer as novas informações para estes livros, e haveria muito mais por vir no futuro. Cada vez que canalizo a dama, sinto-o diretamente em meu coração.
Sinto o calor e o conforto de seu amor que se expande e brilha. Quando sinto sua energia dentro de mim, meu coração canta. Agora, conheço-o como um amigo, muito amoroso, confiável e leal. O estabelecimento de um contato mais direto com os telusianos permitiu-me também conectar-me mais estreitamente com os outros seres maravilhosos de Telos. Assim, pude restabelecer o contato com os membros de minha antiga família lemuriana, incluindo uma conexão consciente com minha chama gêmea Arnamar, que tive em Telos, no mesmo corpo físico, desde o desaparecimento da Lemúria. Por ocasião dos meus passeios e explorações nas redondezas do Monte Shasta, minha equipe lemuriana, como eles próprios se intitulam, parece sempre me acompanhar. Eles me mostram vários lugares sagrados, muito antigos, e templos que continuam existindo na quinta dimensão. Nós visitamos as entradas para corredores multidimensionais e portais, vórtices energéticos, regiões mágicas e até um lugar onde residem grandes famílias de unicórnios, as quais vivem em uma dimensão ligeiramente superior à nossa, e são visíveis apenas aqueles com visão interior expandida. Os lugares que me mostraram nunca foram descobertos ou revelados por ninguém na superfície, e devem permanecer assim até que a vibração adequada prevaleça em nosso planeta. Sei também que ainda resta muito mais para ser descoberto na superfície e no interior da Terra, coisas que nem sequer concebemos, e tudo será revelado progressivamente. Essa é uma aventura excitante, meus amigos, pois, abrindo nossa consciência para a nossa divindade e abandonando a dualidade para adotar a não violência e a unidade, um mundo novo se revelará diante de nossos olhos. Esse mundo espera o nosso despertar para uma realidade que sempre existiu, uma realidade que foi apenas ocultada de nossa visão em nossa longa jornada na ilusão de separação de Deus. Esse mundo é cheio de magia, amor, maravilhas e de uma grande diversidade. Como será excitante para todos nós redescobrir os tesouros que deixamos para trás há tanto tempo. O retorno dos lemurianos e o seu emergir entre nós é nada menos que a segunda vinda, que esperamos há muito tempo. Há um longo tempo também, os lemurianos atingiram a plenitude da consciência crística. Quando estivermos prontos para recebê-los entre nós, eles nos ensinarão como implementar aqui, na superfície do planeta, o tipo de paraíso que forjaram para si mesmos em Telos. Eles nos ajudarão a criar uma idade de ouro que irá manifestar a plenitude da consciência crística, que é a divindade que sempre residiu em nossos corações. O Cristo que vive em nosso ser se tornará tangível nesse planeta e em nossa vida cotidiana. Boas-vindas de Adama. Saudações, meus caros amigos. É de fato com muita alegria e exaltação em nossos corações que nós, de Telos, na energia do amor, nos conectamos com todos vocês, que foram atraídos pelas revelações da Nova Lemúria. Em nome do Conselho Lemuriano dos 12 de Telos, do Rei e da Rainha de Telos, Ra e Hanamu, e de todos os seus antigos irmãos e irmãs da atual civilização lemuriana, lhes damos as boas-vindas ao coração da Lemúria, o coração da compaixão. Nós somos verdadeiramente os sobreviventes dessa poderosa civilização, e para a grande surpresa de muitos da superfície, lhes revelamos nesta época decisiva da evolução da Terra que nós somos reais, estamos muito bem e vivendo sob o Monte Shasta, na Califórnia, depois de 12.000 anos de isolamento da população da superfície. O tempo agora chegou, amados, para que nossas duas civilizações se reúnam novamente. Um dos principais objetivos destes escritos é estabelecer a base necessária para preparar o nosso emergir entre vocês. A longa noite escura que nos separou por tanto tempo chegou ao fim.
planejamos surgir entre vocês em um futuro próximo, para reunirmos-nos em amor, sabedoria, compreensão com aqueles de vocês que estiverem prontos. É nosso desejo sincero ensinar tudo aquilo que aprendemos desde o afundamento do continente da Lemúria e auxiliá-los a realizar para vocês mesmos o tipo de paraíso que criamos para nós em Telos. Nós abrimos o caminho para vocês, e quando partilharmos este nível superior de sabedoria e conhecimento espirituais, seguir nossos passos será muito mais fácil. Estaremos ao lado de vocês neste caminho. Aquece-nos especialmente o coração ver nossa informação publicada em várias línguas, pois estamos conscientes de que isso alcançará uma população muito maior no planeta. Muitas almas em outros países estão prontas e ansiosas para se reconectarem conosco e com aspectos delas mesmas que viveu no continente da Lemúria. Muitos de vocês que foram atraídos para este material têm membros de sua família antiga, vivendo neste momento em Telos ou na Lemúria atual. Os membros de sua família e os seus amigos os amam muito e têm esperado por um longo tempo para se reconectarem com vocês. Numerosos habitantes de Telos que têm família residindo na superfície aprenderam sua língua para poderem se comunicar facilmente com vocês no momento em que emergirmos. Queridos, pedimos que abram seus corações a estas informações e façam esforços conscientes para criar uma ponte de amor e comunicação entre nossas duas civilizações. É essa ponte de amor e de receptividade entre seus corações e os nossos que nos conduzirá de maneira mais tangível na direção de vocês. Nós esperamos sua resposta. Chamem por nós em seus corações e estaremos aos seus lados, murmurando e cantando por vocês nosso canto de união e de unidade. Saudamos sua vitória. Estamos sempre disponíveis para ajudá-los em seus objetivos e nos desejos de seus corações. Eu sou a Dama, seu irmão lemuriano. Parte 1. Nossa conexão lemuriana. Para retornar à plena consciência como ser divino, é imperativo que você comece agora a voltar à liderança pelo coração e a permitir que ele o dirija novamente, ao invés de sua mente. Arnamá. 1. Sobre o Monte Shasta, Telos e Lemúria. A Montanha Mágica. O Monte Shasta é a montanha mais majestosa que ancora o extremo norte da cadeia montanhosa de Sierra Nevada. Está localizado no condado de Siskiyou, no norte da Califórnia, a cerca de 64 quilômetros da fronteira com Oregon. Cone de um vulcão extinto e erguendo-se a 4.316 metros acima do nível do mar, é o pico vulcânico mais alto dos Estados Unidos. Os mestres ascensionados revelaram que o Monte Shasta pode também ser considerado como uma encarnação do grande Sol central. Mais do que uma simples montanha, o Monte Shasta é um dos lugares mais sagrados do planeta. Ele é uma fonte de poder místico para esta terra e um ponto focal para a Cidade da Luz, para os anjos, para os guias espirituais, para as naves espaciais e para os mestres ascensionados do Reino da Luz e de muitas dimensões. O Monte Shasta é também a residência dos sobreviventes da antiga Lemúria. Para aqueles dotados de clarividência, o Monte Shasta está envolvido em uma gigantesca pirâmide etérica púrpura, cuja ponta se estende muito além deste planeta no espaço, conectando-nos intergalacticalmente com a Confederação dos Planetas, neste setor da galáxia da Via Láctea. Esta maravilhosa pirâmide também inclui uma versão invertida de si mesmo, que se estende até o núcleo da Terra. O Monte Shasta representa o ponto de entrada das grades de luz para este planeta. É o lugar de chegada inicial
da maior parte das energias provenientes do núcleo galáctico e universal, que estão em seguida disseminadas para outras montanhas e para o restante das grades. A maior parte dos cumes montanhosos, em particular os mais elevados, são faróis de luz que alimentam as grades luminosas deste planeta. Luzes e sons estranhos são frequentemente vistos e ouvidos nessa montanha. Nuvens lenticulares, sombras e crepúsculos extraordinários contribuem para a sua aura mística e há muitas aberturas e portais para as cidades da quinta dimensão que existem desde o tempo da Lemúria. O Monte Shasta é o lugar de residência de numerosos lemurianos dos dias atuais, os quais sobreviveram ao afundamento do continente lemuriano. Sim, nossos irmãos e irmãs de Lemúria são bem reais. Eles estão fisicamente vivos e bem, vivendo na quinta dimensão, que ainda permanece invisível aos nossos olhos. A vibração da superfície está atualmente transitando da terceira dimensão para uma realidade de quinta dimensão. Outras dimensões existem em torno de nós, mas a maioria das pessoas vivendo na superfície não possui uma consciência suficientemente evoluída para percebê-las. Antes da destruição de seu continente, os antigos lemurianos, que estavam completamente conscientes do destino da Terra, que eles amavam, puseram em prática o seu domínio da energia dos cristais, dos sons e das vibrações para escavar uma vasta cidade subterrânea, a fim de preservar sua cultura, seus tesouros e os arquivos da história da Terra. Essa parte da história tem estado perdida para a humanidade desde o desaparecimento da Atlântida. A Lemúria era um vasto continente, maior que a América do Norte, conectado a parte dos estados da Califórnia, Oregon, Nevada e Washington. Este imenso continente desapareceu em uma noite no Oceano Pacífico há 12.000 anos, durante um tremendo cataclismo. Na época, a Lemúria era considerada a Terra-mãe e seu desaparecimento foi lamentado durante muito tempo por todos os habitantes da Terra. Aproximadamente 25.000 lemurianos, assim como o essencial de seus diferentes centros administrativos, conseguiram emigrar para o interior do Monte Shasta, antes do desaparecimento da Terra-mãe. Amados, vocês que leem essas linhas agora, sabem que em seus corações, que em seus antigos irmãos e irmãs da Lemúria, jamais os abandonaram. Eles continuam aqui, em seus corpos físicos imortalizados, vivendo em uma realidade ilimitada de quinta dimensão. Os nativos americanos acreditam que o Monte Shasta é um lugar de tal grandeza que só pode ter sido criado por um grande espírito. Eles também creem que uma raça invisível de um povo pequeno, medindo cerca de 1,30 m, vive nos flancos da montanha como guardiões. Esses maravilhosos seres, comumente chamados de o povo pequeno do Monte Shasta, são seres físicos, mas de uma vibração geralmente invisível aos nossos olhos. Alguns deles são ocasionalmente vistos nessa dimensão em volta da montanha. A razão pela qual o povo pequeno não se mostra fisicamente para muitas pessoas é que eles têm um medo coletivo dos humanos. Na época em que eram tão visíveis quanto nós, foram maltratados pelos humanos. Tornaram-se, então, temerosos dos humanos, que solicitaram à hierarquia espiritual deste planeta uma dispensação. Nota: dispensação, de modo geral, refere-se a um fluxo energético que pode ser oferecido a algo ou alguém em determinados contextos. Este termo pode aparecer com sentido mais aprofundado. Solicitaram à hierarquia espiritual deste planeta uma dispensação para elevarem sua frequência de vibração.
Atualmente, eles continuam invisíveis e seguem pacificamente sua evolução sem sofrerem agressões. Há relatos de que uma raça de pés grandes tem sido vista em áreas remotas do Monte Shasta e também outros seres misteriosos. A população de pés grandes atualmente é pequena no mundo e em volta do Monte Shasta. Eles possuem uma inteligência mediana e um coração pacífico. Obtiveram uma dispensação para permanecerem invisíveis conforme sua vontade. Assim, os pés grandes, como o povo pequeno, podem evitar a confrontação com os humanos e os maus tratos físicos, a mutilação e a escravidão em nome da ciência. Como espécie humana, ainda não compreendemos verdadeiramente que somos convidados neste planeta. Somos os hóspedes de nossa graciosa Mãe Terra, que voluntariamente forneceu uma plataforma para a evolução de muitos reinos que aqui residem. Humanos são apenas um destes reinos. No início, estava firmemente projetado e ancorado que todos os reinos seriam honrados e permitiriam partilhar este planeta de forma igualitária. E assim foi durante um longo tempo. Mas, infelizmente, durante centenas de milhares de anos, os humanos tomaram o poder, arrogantemente, pensando que são uma raça superior com o direito de controlar e manipular os outros reinos. Muitas espécies do reino animal têm também se tornado invisíveis. Elas continuam aqui, mas em uma vibração ligeiramente superior e invisíveis aos nossos olhos. Onde vocês acham que estão todas as espécies supostamente extintas? Muitas delas estão extintas porque fizeram a escolha coletiva de não mais interagir conosco. As espécies animais que ainda estão fisicamente aqui não são sempre tratadas com amor e respeito. Olhem para seus corações e examinem como a maioria dos animais são tratados, utilizados e abusados por essa suposta raça superior. Hoje, vários grupos espirituais vivem nas proximidades do Monte Shasta, buscadores da verdade que sentem e ouvem em seus corações o chamado da montanha, têm se instalado na região, onde eles se sentem finalmente de volta ao lar. A lembrança de sua distante ancestralidade lemuriana está chamando-os de volta a esse antigo ponto de origem. Em um dia claro, o Monte Shasta aparece como uma joia imaculada, visível a 160 quilômetros de distância. As pessoas que vivem nas cercanias conhecem histórias extraordinárias sobre este vulcão de 4.316 metros. As mais notáveis são as lendas sobre um povo misterioso que vive dentro da montanha, ainda que em uma frequência de quinta dimensão. Disse que eles são os descendentes de uma antiga sociedade do continente da Lemúria, vivendo no profundo interior da Terra, em casas circulares, preservando sua antiga cultura e beneficiando-se de uma saúde sem limites, de prosperidade e fraternidade verdadeiras. Os lemurianos vivendo na montanha são geralmente descritos como seres graciosos, medindo cerca de 2,15 metros ou mais, com cabelos longos e sedosos. Às vezes, vestem roupas brancas e sandálias, ou então roupas muito coloridas. Disse que têm pescoços longos e finos, e corpos que adornam com belos e decorativos colares feitos de pérolas ou pedras preciosas. Desenvolveram o sexto sentido, o que permite que comuniquem-se entre si por meio de percepção extrasensorial. Podem se teletransportar e se tornarem invisíveis quando desejam. Sua língua materna é o lemuriano, às vezes chamado de Solara Maru. Porém, também falam um inglês impecável, com um ligeiro acento britânico. Escolheram o inglês como sua segunda língua porque vivem na América. Em torno de 1940, o Dr. Dorrell afirmou ter visitado os lemurianos no interior da montanha. O lugar,
que lhe foi mostrado tinha cerca de 3.200 metros de altura, 32.000 metros de comprimento e 24.000 metros de largura. Ele escreveu que a luz no interior da montanha era brilhante, como em um dia de verão, e era criada por uma gigantesca massa incandescente de luz suspensa no meio desta grande caverna. Um outro homem informou que, após ter adormecido no Monte Shasta, foi encontrado por um lemuriano que o conduziu ao interior da montanha até uma caverna em que o solo era pavimentado com ouro. O lemuriano lhe disse que havia uma série de túneis deixados pelos vulcões que corriam debaixo da terra como estradas, um mundo dentro do mundo. Os lemurianos supostamente dominaram a energia atômica, as habilidades telepáticas e clarividentes, a eletrônica e a ciência há 18.000 anos. Eles controlam a maior parte da sua tecnologia pelo pensamento. Em tempos antigos, impulsionavam os seus barcos utilizados a energia dos cristais. Utilizavam aeronaves para viajar para Atlântida e outros lugares. Hoje, possuem uma frota de naves espaciais chamada Frota Prateada, na qual viajam de e para a montanha e o espaço. Eles têm a capacidade de tornar suas naves invisíveis e silenciosas, para evitarem ser detectados pelo exército local e nacional. Embora sejam de uma natureza física, são capazes de elevar seus campos energéticos de vibrações de terceira para a quarta e quinta dimensões e tornarem-se visíveis ou invisíveis à vontade. Numerosas pessoas dizem ter visto estranhas luzes sobre a montanha. Uma explicação é que isso se deve à atividade incessante das naves espaciais que entram e saem de uma base espacial situada muito profundamente na montanha. O Monte Shasta não é somente a residência dos lemurianos, mas também um portal interplanetário e intergaláctico multidimensional. Existe uma imensa cidade de luz etérica acima do Monte Shasta, chamada a Cidade Cristal dos Sete Raios. Em um futuro próximo, esperançosamente nos próximos 12 ou 20 anos, essa maravilhosa cidade de luz estará destinada a descer ao nosso plano físico e tornar-se a primeira cidade de luz a se materializar na superfície do planeta. Para que isso aconteça, as pessoas vivendo aqui devem se ajustar a essa vibração em sua própria consciência. Você pode facilmente visitar a área do Monte Shasta sem ler ou ouvir acerca dos lemurianos, mas se tiver laços anteriores com eles, poderá ser abençoado com algumas revelações. O Monte Shasta atrai visitantes do mundo inteiro, alguns em busca de visão espiritual, outros desejando se nutrir da beleza das maravilhas naturais que a Mãe Natureza oferece nessa região alpina única. Todo mundo ama um mistério, especialmente aquele que cerca o Monte Shasta. Mitos e lendas fascinantes têm sido escritos sobre este gigante do norte da Califórnia. Entretanto, a montanha solitária sempre mantém seus segredos intactos. Mas, de vez em quando, uma nova história cheia de mistérios surge. Novos personagens aparecem e, uma vez mais, a montanha mística torna-se o centro das atenções. Assim tem sido há muitos anos e, provavelmente, será sempre assim. O Monte Shasta tem a tendência de se revelar unicamente àqueles que honram a vida e a eles mesmos por aquilo que são verdadeiramente, assim como a Terra e a todos os outros reinos que partilham este planeta. A Lemúria existe até hoje em uma frequência de quinta dimensão, embora ainda não seja evidente para sua visão e percepção de terceira dimensão, a Dama. 2. A Lemúria e sua origem. A Dama. No início, há milhões de anos, este planeta foi criado com 7 continentes principais. Desde o começo, muitas colônias de civilizações extraterrestres se estabeleceram aqui. Algumas ficaram por curtos períodos
enquanto outras permaneceram por muito mais tempo. Os detalhes desta era passada da história da Terra estão registrados na Biblioteca de Portólogos, na Terra Interior, assim como em nossa Biblioteca Lemuriana em Telos. Há pouquíssimos fatos reais, se é que existe algum, da longa história deste planeta que são conhecidos na superfície hoje. Aquelas civilizações não tinham uma existência tão física quanto a que vocês conhecem hoje, e os arquivos não eram mantidos do mesmo modo. Quase todos os registros que sobreviveram aos cataclismos da superfície acabaram por ser destruídos de uma maneira ou de outra. Há cerca de 4,5 milhões de anos antes de Cristo, o arcanjo Miguel e os seus anjos da chama azul, com muitos seres do reino de luz e a bênção do Deus Pai e Mãe, escoltaram para este planeta as primeiras almas destinadas a tornarem-se as sementes da raça lemuriana. Isso aconteceu no retiro de Royal Teton, conhecido hoje como Parque Nacional de Grand Teton, perto de Jackson, no estado de Wyoming. Estas novas almas que encarnaram neste planeta eram originárias da terra de Mu, no universo de Dal. Naquele tempo, a terra exprimia em toda parte uma perfeição, abundância e beleza difíceis de imaginar hoje em dia. Era de fato o mais magnificente paraíso deste universo e de toda a criação. Essa perfeição foi mantida por vários milhões de anos, até o início da queda da consciência, que teve lugar durante a Quarta Idade de Ouro. Finalmente, outras raças, vindas de Sírius, de Alfa Centauro, das Pleiades e de alguns outros planetas, vieram reunir-se às almas sementes para também evoluírem aqui. Estas raças misturaram-se para formar a civilização lemuriana. Para dizer o mínimo, era uma mistura excepcional. Lemúria, a Terra-mãe, tornou-se o berço de uma civilização iluminada neste planeta, que contribuiu para o surgimento de muitas outras civilizações, inclusive a Atlântida. No início, essas almas magníficas, vindas de Mu para experimentar a grande aventura, tiveram que se aclimatar e se adaptar a muitas novas experiências. No retiro de Royal Teton, com a assistência e condução dos anjos, elas foram instruídas sobre como viver aqui e pouco a pouco se aventuraram no exterior e começaram a formar pequenas comunidades. À medida que se ajustaram e ganharam confiança, foram se aventurando cada vez mais longe do retiro. Mais tarde, colonizaram todo o continente da Lemúria, que era imenso e que se estendia longe no que é hoje conhecido como o Oceano Pacífico, e mais além. Antes da queda, os lemurianos não estavam em uma expressão física como as que vocês conhecem hoje. A Terra existia, na época, em uma expressão de quinta dimensão. Os lemurianos viviam principalmente em corpos de luz da quinta dimensão, com a capacidade de abaixar as suas frequências vibratórias para experimentar os níveis de vibrações mais densas, quando eles desejavam, e depois retornar aos seus corpos de luz. Evidentemente, isso foi há muito tempo, antes do que vocês chamam de a queda, que provocou uma baixa vibratória progressiva da consciência dessa raça magnífica e de todos os seres viventes sobre o planeta. Nosso povo, como muitas outras civilizações, acabou por cair na quarta dimensão e mais tarde na densidade da terceira dimensão. Essa queda de consciência ocorreu ao longo de um período de vários milhares de anos. Nota sobre corpos de luz. Segundo certo modelo explicativo, o universo se organiza em 12 dimensões ou planos de existência, sendo que a humanidade existe em uma realidade de terceira dimensão, que é baseada na matéria.
A cada dimensão corresponde uma frequência vibratória específica. Quanto mais alta a vibração de um corpo, menos perceptível ele é para os órgãos dos sentidos humanos, parecendo, portanto, que este corpo não existe fisicamente. Na quinta dimensão, a vida acontece em corpos de luz, não necessitando da matéria densa para acomodá-la. Abrindo o coração da Lemúria. Um pouco de história sobre o fim trágico da Lemúria. Aurélia Louise Jones. Essa informação foi extraída dos ensinamentos de Charula Dux, de Telos. Charula Dux é a princesa de Telos, filha de Ra e Hanamu, reis e rainhas de Telos. Agora vivendo na superfície, no Novo México, e de várias transmissões dos diferentes mestres ascensionados durante a dispensação conhecida como Ponte para a Liberdade, nos anos 50, tanto quanto de outras informações canalizadas de Adama para esta apresentação. A era lemuriana se estendeu aproximadamente a 4,5 milhões de anos antes de Cristo, até cerca de 12 mil anos atrás. Antes do afundamento dos continentes da Lemúria e mais tarde da Atlântida, o planeta era constituído de 7 continentes principais. As terras pertencentes ao gigante continente da Lemúria, agora sob o Oceano Pacífico, incluíam o Havaí, a Ilha de Páscoa, as Ilhas Fiji, a Austrália e a Nova Zelândia. O continente também abrangia terras no Oceano Índico e em Madagascar. A costa leste da Lemúria estendia-se para a Califórnia e a parte da Colômbia Britânica do Canadá. Como resultado de guerras, a Lemúria e a Atlântida foram grandemente devastadas. Há 25 mil anos, estas duas maiores civilizações da época lutaram entre si pela direção das outras civilizações do planeta. Os lemurianos acreditavam que as culturas menos evoluídas deveriam prosseguir sozinhas em sua evolução, em seu próprio ritmo, segundo o seu próprio grau de compreensão. Já os atlantes pensavam que as culturas menos desenvolvidas deveriam ser controladas pelas duas civilizações mais evoluídas. Esta divergência provocou uma série de guerras termonucleares entre eles. Quando as guerras cessaram e a poeira assentou, não houve vencedores. Ao longo destas guerras devastadoras, pessoas altamente civilizadas se comportaram com baixeza, até que compreenderam a futilidade de suas ações. Finalmente, a Atlântida e a Lemúria foram vítimas de sua própria agressividade e as terras de ambos os continentes foram grandemente enfraquecidas pelas guerras. As pessoas foram informadas por intermédio dos sacerdotes que em menos de 15 mil anos ambos os continentes seriam destruídos. Na época, como as pessoas viviam de 20 mil a 30 mil anos em média, compreendeu-se que muitos daqueles que tinham causado os prejuízos vivenciariam a experiência da destruição. Naquele tempo, a Califórnia fazia parte do continente da Lemúria. Quando os lemurianos compreenderam que sua terra estava destinada a perecer, eles solicitaram a Shambhala Menor, então o centro da rede de Agartha, a permissão para construir uma cidade sob o Monte Shasta, em vista de preservar sua cultura e seus arquivos. Shambhala Menor abriga uma civilização hiperboreana que deixou a superfície do planeta há 40 mil anos. Os hiperboreanos estavam naquele período encarregados de tomar as decisões para a rede Agartha. Esta rede é composta atualmente de cerca de 120 cidades de luz subterrâneas, habitadas em grande parte pelos hiperboreanos. 4 cidades dessa rede são lemurianas e 2 são atlantes. Para
para obter a permissão para construir uma cidade e tornar-se parte da rede subterrânea de Agartha, os lemurianos tiveram que provar para muitas organizações, como a Confederação Galáctica dos Planetas, que tinham aprendido as lições dos anos de guerras e agressões. E para serem novamente aceitos como membros da Confederação, também tiveram que provar que tinham aprendido as lições de paz. Quando foi dada a permissão para construírem sua cidade, eles compreenderam que essa área sobreviveria aos cataclismos anunciados. Existia já uma grande caverna, em forma de domo, no interior do Monte Shasta, e ali os lemurianos construíram sua cidade, Telos. O conjunto da região, compreendendo toda a Califórnia, uma grande parte do sudoeste dos Estados Unidos, assim como as terras do norte do Monte Shasta ao longo da costa oeste e subindo até a Colômbia Britânica, era chamado de Telos. Telos significa comunicação com o espírito, unidade com o espírito e compreensão com o espírito. No momento da construção, estava previsto que Telos acolheria cerca de 200.000 pessoas. Como a destruição do continente ocorreu um pouco antes do previsto, e muitas pessoas não puderam escapar a tempo, no momento do cataclismo, somente 25.000 pessoas conseguiram se refugiar na montanha e foram salvas. Os arquivos já tinham sido deslocados da Lemúria para Telos e muitos templos tinham sido erigidos. Nós sabemos que a amada Terra-mãe submergiu em uma noite. O continente afundou tão suavemente que a maioria das pessoas não estava consciente do que acontecia. Quase todos dormiam. Nenhuma condição meteorológica incomum se manifestou naquela noite. Segundo uma transmissão dada em 1959 pelo Sr. Himalaia por meio de Geraldine Innocenti, chama gêmea de Elmória, um grande número dos sacerdotes permaneceram fiéis à luz e à sua vocação sagrada e mantiveram-se em seus postos. Uma outra transmissão do Sr. Maha Chohan, em março de 1957, por intermédio de Geraldine Innocenti, durante a dispensação Ponte para a Liberdade, relata: antes que o continente lemuriano afundasse, os sacerdotes e sacerdotisas dos templos foram avisados dos cataclismos que viriam, e vários focos do fogo sagrado foram transportados para Telos. Outros foram transportados para diferentes terras, as quais não seriam afetadas. Muitas dessas chamas foram levadas para um lugar específico no continente da Atlântida, onde foram sustentadas durante um considerável período de tempo, graças às práticas espirituais cotidianas. Pouco antes da Lemúria afundar, alguns desses sacerdotes e sacerdotisas retornaram para suas casas no continente e se voluntariaram para serem levados com sua terra e seu povo, doando a assistência de sua própria irradiação e oferecendo conforto e destemor. Eles ofereceram auxílio para contrabalançar o medo que acompanha um cataclismo. Pela irradiação de seu sacrifício, estes amorosos benfeitores literalmente envolveram o campo áurico das pessoas em um halo de paz, criando a libertação do medo, de modo que os corpos etéricos destes fluxos de vida não fossem tão severamente marcados. Assim, eles salvaram aquelas pessoas de vivenciar consequências mais trágicas em encarnações futuras. O Sr. Himalaia, em 1959, quando da dispensação Ponte para a Liberdade, disse: numerosos sacerdotes se dividiram estrategicamente em pequenos grupos em várias áreas e oraram e cantaram enquanto eram envoltos pelas águas. A melodia que entoaram é a mesma que hoje é conhecida como Auld Lang Syne. As ideias por trás deste ato era que cada experiência horrível
deixa uma marca muito profunda e traumatizante no corpo etérico e na memória celular das pessoas, o que o leva várias encarnações para curar. Através desse ato, e graças ao sacrifício dos sacerdotes que escolheram permanecer em grupo e cantar até o fim, o medo foi atenuado e um certo nível de harmonia foi mantido. Deste modo, os danos e os traumas infligidos às almas que pereceram foram grandemente reduzidos. Disse que os sacerdotes e os músicos cantaram e rezaram até que as ondas e as águas atingissem seus lábios, e então eles também pereceram. Durante a noite, quando a maioria das pessoas dormia sob um céu estrelado, tudo terminou. A amada Terra-mãe submergiu nas águas do Oceano Pacífico. Nenhum dos sacerdotes deixou o seu posto e nenhum evidenciou qualquer medo. A Lemúria se foi com dignidade. Auld Lang Syne foi a última canção ouvida na terra da Lemúria. Esta noite, pedirei para vocês cantarem esta canção novamente, como parte de nossa apresentação. O povo da terra, por intermédio dos irlandeses, trouxe esta canção à superfície novamente. E as palavras muito proféticas foram acrescentadas como: velhos conhecidos deveriam ser esquecidos? O que vocês pensam que nós estamos fazendo aqui juntos essa noite? De fato, nós somos estes velhos conhecidos reunidos novamente. Nós, que vivemos na terceira dimensão, estamos unidos em consciência com nossos antigos amigos e os membros da família lemuriana, ainda invisíveis para a nossa visão atual. Escutem estas palavras nas profundezas de seus corações, meus amigos. Antes que a Lemúria afundasse completamente, foi profetizado que um dia, em um futuro distante, muitos de nós se reuniriam em grupos e entoariam de novo este canto, com a consciência absoluta de que a vitória da Terra estava garantida. Hoje nós celebramos este dia tão esperado e o cumprimento desta incrível profecia. Hoje nós estamos iniciando a tão esperada reunião. É com lágrima nos olhos que lhes faço saber, Diadama, que muitos de vocês reunidos aqui esta noite estavam entre as almas corajosas que fizeram o sacrifício de sua vida pelo bem da coletividade. Aplaudimos sua coragem na época e nos alegramos agora com o seu retorno para prosseguir a grande missão lemuriana de assistir a humanidade, o planeta em direção à sua gloriosa ascensão. Em Telos, um dos aspectos dessa missão tem sido manter o equilíbrio e as energias da consciência de ascensão para o planeta até que os habitantes da superfície possam fazê-lo por si mesmos. O tempo, enfim, chegou para que as nossas duas civilizações façam isso conjuntamente, como um só coração. A Terra após o afundamento dos dois continentes. No mesmo momento em que a Lemúria afundava, a Atlântida começou a tremer e perder partes de seu continente. Isso continuou por 200 anos, até o estágio final, em que desapareceu completamente sobre as águas. Nos 2000 anos após as catástrofes Lemuriana e Atlante, a Terra continuou a tremer. Em 1200 anos, o planeta perdeu as duas maiores massas de terras, e isso foi um grande revés e trauma, o que exigiu vários milhares de anos de recuperação para restaurar o equilíbrio. Durante séculos após a destruição dos dois continentes, a luz do dia esteve ausente na Terra. Em razão da quantidade de detritos que foram projetados na atmosfera, a ausência de luz solar provocou a queda da temperatura e uma grande parte dos animais e vegetais pereceram. Por que hoje restam tão poucos traços dessas duas grandes civilizações? As cidades do planeta que não afundaram foram reduzidas a ruínas ou foram arrasadas pelos tremores, ou ainda pelas enormes marés que inundaram as terras, entrando até uma distância de 1.600 quilômetros para o interior.
destruindo a maioria das cidades e habitações em seu caminho. As condições de vida das civilizações que sobreviveram aos cataclismos eram tão severas que as pessoas tornaram-se muito amedrontadas e a qualidade de vida se deteriorou rapidamente. A fome, a pobreza e a doença foram a herança daqueles que escaparam destas calamidades. A altura original das pessoas neste planeta era de aproximadamente 3 metros e 60 centímetros. Os hiperboreanos conservaram essa altura, mas nenhum deles vive na superfície atualmente. Quando a Lemúria afundou, os lemurianos foram reduzidos a cerca de 2,15 centímetros e permaneceram com uma altura entre 2,15 metros e 2,40 metros até os dias de hoje. Desde então, houve uma redução adicional da altura física dos habitantes no planeta. Os povos da superfície têm geralmente 1,80 de altura ou menos. Conforme nossa civilização evoluir, a altura do corpo físico será restaurada. Mesmo agora, os povos da superfície estão se tornando muito mais altos do que eram há 100 anos. Nesta noite, se vocês permitirem, a Dama e todos aqueles de Telos que estão aqui em seus corpos de luz nos oferecem a ocasião de curar nossos registros de memória em um nível pessoal e planetário. Este será um serviço para o planeta e para a humanidade, assim como para cada um de vocês individualmente. O novo dia, o novo mundo está a ponto de nascer. Nós aprendemos nossas lições de amor e a nova Lemúria, o paraíso reencontrado, está prestes a se manifestar novamente. Telos, a parte da Lemúria que permaneceu fiel ao seu sagrado chamado e à luz, foi elevada para a 4ª dimensão no momento do cataclismo. Seu povo finalmente evoluiu para uma consciência de 5ª dimensão e continua vivendo nessa dimensão superior. Telos, nossa amada Telos, com seus incríveis habitantes, é nosso portal para esse lugar maravilhoso. Curando o coração da Lemúria, a Dama. Liberando os velhos registros lemurianos remanescentes na aurora de uma nova era sobre a Terra. Meus amados, caros irmãos e irmãs do passado, antigos membros da família, em nome do Conselho Lemuriano de Telos, de Ra e de Hanamu, rei e rainha de Telos, e também em nome de 500 mil de nós aqui presentes em nossos corpos etéricos esta noite, estamos honrados em saudá-los com muita alegria e amor. Como nós abrimos nossos corações para vocês, pedimos que abram também os seus para nós, para uma grande cura. Nós estamos aqui esta noite para co-criar com vocês uma limpeza e cura de grande importância para o nosso planeta e para todos vocês. Trata-se, em primeiro lugar, de uma liberação de dolorosos registros de memórias lemurianas do passado que permanecem no coração e na alma da maioria das pessoas. Vamos, em seguida, pela reconexão de nossos corações, criar um novo e mais direto laço entre nossas duas civilizações. O tempo de nossa separação terminou e agora nos reconectamos, coração a coração, com um número crescente de vocês a cada dia. Esta abertura que estamos a ponto de cocriar, caros amigos, acelerará o momento de nosso aparecimento entre vocês. Em breve, nossas duas civilizações se reencontrarão face a face. Em uma grande celebração de luz e amor, nós trabalharemos juntos, de mãos dadas, coração com coração, para construir a mais maravilhosa, mágica e permanente era dourada de iluminação, sabedoria, paz e abundância que ultrapassará em muito a sua imaginação. Nós os auxiliaremos a criar comunidades de amor e luz como nunca antes conhecidas, sem a interferência das forças negativas que impregnaram este planeta durante tão longo tempo.
A longa noite escura que vocês suportaram neste planeta chegou ao seu final. Logo a luz brilhará mais forte que jamais para todos nós desfrutarmos. Vocês estão vivendo as últimas horas de obscuridades antes da aurora, e em breve enfrentarão as mudanças que longamente anteciparam. Porém, pedimos que vocês as considerem como a liberação de seu planeta. Este tempo é agora iminente e é muito importante que vocês se mantenham centrados em suas gloriosas presenças Eu Sou. Não cedam ao medo, caros amigos, e aceitem todas as mudanças e perturbações que testemunharem à sua volta, sejam quais forem. Acolham-nas como sendo a mão de Deus, criando um novo mundo para vocês. Vocês receberão muita ajuda de todas as partes, e nós também oferecemos nossa assistência. Simplesmente chamem-nos em seus corações e nós estaremos lá para ajudá-los. Aurélia Louise resumiu a tragédia do naufrágio de nosso continente há 12.000 anos. O propósito disso foi torná-los conscientes dos difíceis registros que foram criados pela devastação. Nós queremos que vocês saibam que muitos daqueles dolorosos registros ainda persistem em grande número de corações e almas da humanidade. A aflição e o trauma da alma que se produziram naquele período são indescritíveis. Chegou agora o tempo de curar tudo isso, começando pelo seu próprio ser. Estas antigas memórias estão provocando uma espécie de nevoeiro espiritual na consciência da humanidade. Em razão da intensidade da dor, muitos de vocês fecharam a consciência para a lembrança de um conhecimento elevado. Eu mesmo, a Dama, e todos aqueles de Telos, desejamos esta noite limpar uma grande parte destes registros persistentes. Há um número suficiente de nós e de vocês aqui esta noite, e se vocês manifestarem a intenção, podemos criar esta cura para vocês e para o planeta. Vocês gostariam de fazer isto conosco essa noite? A audiência responde que sim. Fiquemos em silêncio por alguns momentos. Peço que estabeleçam a intenção de limpar e curar seus próprios registros e que entrem profundamente em seu coração. Também estão presentes nesta noite muitos mestres e alguns do reino angélico que estão prontos para ajudar com esta importante limpeza. Depois de ter pedido a sua própria cura, no silêncio de seu coração, peça do mesmo modo a cura para toda a humanidade que neste momento é capaz de ser limpa. Asseguro-lhes de que há muitos com potencial para isso. Isto, meus amigos, é o início da bola rolando. Ela continuará rolando como no efeito do 100º macaco, até que todos os registros sejam removidos. Isso auxiliará grandemente a humanidade. Muito obrigado. Participando desta cocriação, vocês estão prestando um grande serviço para o planeta e para si mesmos. Nós usamos esta energia que vocês acabaram de criar em torno do planeta para curar os corações de muitos. Agora que uma parte considerável dos registros foi removida e curada, deixemos as tragédias e as aflições do passado para trás. Vamos nos abrir para os grandes eventos que estão em preparação e que são uma bênção para o planeta de um modo que vocês não podem ainda compreender. A porta para que nos conectemos coração a coração com a humanidade está agora mais aberta. Nós agradecemos por este serviço planetário e por estarem aqui esta noite. Em pouco tempo, a noite escura desaparecerá para sempre e não haverá mais pesares e lágrimas na superfície do planeta. Se correrem lágrimas, elas serão somente de alegria e êxtase. Juntos, nós manifestaremos o mais glorioso destino para aqueles que escolheram isso. Nós somos seus irmãos e irmãs mais velhos
que se voluntariaram para mostrar o caminho e ser seus modelos. Uma vez que já fizemos o que vocês estão prestes a fazer, com a nossa ajuda será muito mais fácil para vocês. Nós os convidamos a aceitar nossas mãos estendidas e nosso auxílio. Vocês sabem que podemos facilitar a sua jornada nesta grande aventura planetária. Criamos a Nova Lemúria na quinta dimensão, um paraíso de maravilhas e mágica. Tudo o que vocês sempre sonharam se encontra aqui e muito mais. Quando o momento vier, junto com todos vocês, estenderemos a Nova Lemúria para a superfície do planeta. Nós ensinaremos tudo o que conhecemos e temos aprendido nos últimos 12.000 anos de isolamento da população da superfície. Eu sou a Dama e com os meus companheiros lemurianos saudamos sua vitória. Nota sobre o 100º macaco. Quando um determinado número de indivíduos alcança uma consciência, esta nova consciência pode ser comunicada de uma mente para outra. Esta é a conclusão lançada em 1982 por Ken Case Jr. Com base nas observações feitas por cientistas sobre a população de macacos da ilha japonesa de Koshima na década de 50, resumindo, uma espécie de macaco foi observada na natureza por um período de 30 anos. Os cientistas deram aos macacos batatas doces cruas, que jogadas de um avião caíam na areia. Os macacos gostaram da batata, mas não da areia que veio junto. Um macaco lavou a batata na água. Os companheiros aprenderam a fazer o mesmo e todos ensinaram para suas mães. A inovação espalhou-se pelos membros mais jovens da colônia e menos entre os adultos. Durante os anos seguintes, até que, em uma dada manhã, certa quantidade de macacos estava lavando as batatas, atribuindo-se a isso, hipoteticamente, o número de 99 macacos. Então, o 100º macaco, que começou a lavar as batatas, representou o acréscimo de uma quantidade crítica de energia ao processo. E isso propiciou que, naquela noite, quase todos os macacos da tribo estivessem lavando as batatas, um aumento muito significativo em um curto espaço de tempo. E ainda mais. Em seguida, observou-se que o hábito de lavar as batatas apareceu simultaneamente em colônias de macacos de outras ilhas e do continente, sem que houvesse comunicação entre os animais. Quando um número limitado de pessoas aprende uma nova maneira de fazer e ser, isso pode tornar-se parte da consciência das pessoas. Porém, se em certo momento apenas mais uma pessoa adquirir essa consciência, isso pode provocar o salto repentino de consciência que atingirá a maioria de uma população em curto espaço de tempo. Segundo Rupert Sheldrake, as informações adquiridas são compartilhadas através de um campo de ressonância mórfica, incorporando-se à memória coletiva e moldando o comportamento dos sistemas no mundo material. O coração da Lemúria reside em cada um de vocês, saibam disso ou não. A Dama. 3. A Nova Lemúria. Saudações, meus amigos, eu sou a Dama. É comum, entre a população da superfície, a crença de que a Lemúria naufragou nas águas do Oceano Pacífico há 12.000 anos, desaparecendo definitivamente. Do ponto de vista da terceira dimensão, isso está correto. O cataclismo que destruiu a maior parte de nosso continente, juntamente com quase 300 milhões de pessoas, provocou uma dolorosa devastação para a superfície física do planeta e seus habitantes. Isso foi um choque extremo para a Terra. Na fase final, nossa amada Lemúria, considerada o berço das civilizações deste planeta, desapareceu em uma noite. O restante do mundo ficou completamente atordoado, chorando esta perda.
A dor de perder a terra-mãe foi tão grande que, mesmo ainda hoje, a maioria de vocês carrega a profunda dor e trauma em sua memória celular. As almas daqueles que pereceram naquele tempo foram ainda mais traumatizadas. Muitos de vocês que sofreram a destruição do continente se fecharam completamente à memória de seu glorioso passado lemuriano, pois o fim foi muito trágico para vocês. Sua dor e luto foram enterrados profundamente no subconsciente, esperando o momento em que isso poderia ressurgir e ser curado. O objetivo desta informação é auxiliar vocês que leem ou ouvem estas linhas a começarem a curar conscientemente estas memórias em vocês e no planeta. Para isso, meus caros irmãos e irmãs, oferecemos nossa ajuda com muito amor e compaixão. A Lemúria existe até hoje em uma vibração de quinta dimensão, embora ainda não seja evidente a sua visão e percepção da terceira dimensão. Todos aqueles que ainda estão afetados pelo luto desta perda, desejamos dizer que a Lemúria nunca foi totalmente destruída, tal como é o seu entendimento atual. Como o véu entre as dimensões continua a se afinar, asseguramos que em um futuro próximo, a amada Lemúria se revelará de maneira muito física e tangível em sua nova glória e esplendor, para todos aqueles que estão engajados no processo de ascensão. Abrindo-se para um modo de vida mais consciente e liberando-se de todos os sistemas de crenças distorcidas e errôneas aos quais aderiram durante o último milênio, serão capazes de perceber a amada Terra-mãe novamente. Posteriormente, vocês serão autorizados a atravessar o seu limiar para serem por ela recebidos, com todo o amor e a magnificência que ela agora tem para oferecer. Quando estiverem prontos, serão convidados a reunirem-se a nós neste lugar paradisíaco. No momento da destruição, a Lemúria e o que ela representava para o planeta foi elevada para uma vibração de quarta dimensão e depois evoluiu para a quinta dimensão. Ela continuou a florescer e progredir em direção ao grau de perfeição e de beleza que conquistou, abrigando aqueles que foram salvos do continente afundado. Se você lê estas palavras ou ouve com lágrimas nos olhos, abra o seu coração para curar os sofrimentos enterrados em seu interior há muito tempo. Deixe sua tristeza fluir. Deixe suas lágrimas trazerem a cura para cada parte do seu ser. Sinta-a e deixe-a invadir o seu coração através da respiração. Permita que todas as lembranças e dores sejam sentidas completamente, sem nada suprimir. É assim que a cura ocorrerá pouco a pouco. Ao inalar a dor através da respiração, essas impressões se dissolverão e serão curadas para sempre. Peça ao seu eu superior auxílio para descobrir os registros que o impedem de avançar em direção à sua nova e gloriosa realidade. Nós lhe pedimos para efetuar este trabalho com fervor em sua meditação cotidiana, até que perceba a conclusão. Conecte-se conosco e com nosso amor de coração a coração. Peça nossa ajuda e estaremos ao seu lado durante este trabalho interior da maior importância. Em Telos, estamos todos desejosos de ajudar aqueles que nos alcançarão em seus corações. Nossa civilização alcançou uma grande abertura de coração e nossas vibrações pulsam com o coração da Divina Mãe. Gradualmente, a dor que está profundamente instalada em você será extraída e você se sentirá muito mais leve. A dissolução desta dor também o ajudará na abertura de suas lembranças e na percepção de sua verdadeira identidade. Isto lhe permitirá dar passos gigantescos em sua evolução e renovação espiritual, emocional e física.
Nós o convidamos a vir até los durante a noite, enquanto seu corpo repousa. Temos muitos conselheiros espirituais que estão dispostos a trabalhar com você. Cada um que vem é assistido por 3 conselheiros, os quais trabalham de maneira muito próxima. Um se concentra sobre a cura do corpo emocional, o outro sobre a cura do corpo mental e o terceiro sobre a cura do corpo etérico, todos em unidade com sua divina presença. Ao nosso canal, Aurélia Luize, foi concedido há algum tempo a oportunidade de ter um breve vislumbre da Nova Lemúria. Ela ficou profundamente tocada e sabe com absoluta certeza em seu coração que o que estamos comunicando através dela não é uma promessa para um futuro distante. Ela sabe, em cada célula de seu ser, que esta manifestação pode tornar-se uma realidade para muitos de vocês ainda nesta década. Depende de vocês iniciarem esta jornada. Você tomará nossas mãos e seguirá conosco a onda de ascensão em direção a uma nova realidade dimensional? Como seres da Terra, nós somos uma única grande família. De onde residimos, observamos os progressos constantes do grande despertar da consciência dos seres humanos, enquanto eles relembram a sua natureza divina. Queridos, ainda que vocês não possam ter uma visão de conjunto deste avanço notável, nossa tecnologia nos permite mensurar o progresso e estabelecer gráficos em computadores de aminoácidos. Podemos registrar a elevação da frequência vibratória da humanidade dia após dia em qualquer região da superfície. Constatamos a cada dia que mais e mais pessoas despertam para o seu divino propósito e escolhem abrir o coração ao amor e à paz em suas vidas pessoais e para o planeta. O simples fato de que há tantos de vocês despertando para uma maior compreensão da verdadeira espiritualidade e fazendo novas escolhas em suas vidas, prova que sua vitória e liberdade espiritual estão asseguradas. É apenas uma questão de tempo e de poucos anos terrestres para que o limiar crítico seja atingido. Nós podemos honestamente dizer que isto está acontecendo mais rapidamente do que o esperado pela hierarquia espiritual. Em todo caso, vocês não terão mais que esperar por centenas ou milhares de anos pela transição para um mundo novo que aguardam há tanto tempo. Saibam que em uma década muitas mudanças positivas terão se produzido e a partir disso vocês atravessarão um ciclo acelerado de mudanças positivas. A intensidade da energia não será mais diminuída até que vocês estejam confortavelmente instalados nas maravilhas e bênçãos da quinta dimensão. O momento da reunião de nossas 2 civilizações é iminente. Em Telos, juntamente com nossos irmãos e irmãs da Terra Interior, este vasto império de muitas civilizações, assistimos a esta expansão de consciência com muita alegria e antecipação. Nós os auxiliamos continuamente com amor e luz. Parecemos crianças que contam os dias que restam para o Natal de nossa unificação no amor e na fraternidade, como uma grande família terrestre. Assistimos, maravilhados, o despertar cotidiano e sabemos que o momento da reunião de nossas 2 civilizações está muito próximo, depois de tantos séculos de separação física. Quando o tempo do nosso emergir na dimensão da superfície chegar, será um tempo de amor e alegria para muitos, especialmente para aqueles que estão conscientes de nossa presença no interior da Terra e que vivem o anseio profundo de nos saudar e conversar. As maravilhas de nosso grande encontro ultrapassarão tudo o que vocês hoje podem imaginar. Estejam seguros de que estamos todos tão desejosos quanto vocês
de reencontrá-los de modo mais tangível. Nós somos uma família partilhando um desejo recíproco. Nota sobre o despertar espiritual da humanidade. Ele precisa ultrapassar um determinado limite crítico, conhecido das hierarquias espirituais superiores, para que se produzam as condições favoráveis para o emergir lemuriano. Observamos também os numerosos trabalhadores da luz encarnados nesta época para auxiliar nesta maravilhosa missão, abrindo o caminho para este grande despertar. Vocês são corajosos guerreiros de luz, enfrentando inúmeras dificuldades para que o planeta atinja a consciência crística, e nós os mantemos preciosamente em nossos corações. É com gratidão e profundo amor que os saudamos e honramos. Voltaremos à superfície de maneira concreta quando o despertar espiritual tiver atingido o limiar crítico, não antes. Em breve, teremos permissão para começar a nos misturar com um número limitado de pessoas da superfície que atingiram uma frequência vibratória que permitirá que nos vejam e se sintam confortáveis na presença de nosso nível de radiação. Estejam certos de que não diminuiremos nossas vibrações para encontrá-los no nível de densidade da terceira dimensão. Nosso encontro se dará provavelmente a meio caminho. Para nos perceber nos níveis superiores da quarta dimensão, vocês terão que elevar suas próprias frequências e consciências a este nível. Esta mudança inicial, gradualmente, abrirá os caminhos para o nosso eventual aparecimento em maior número entre vocês, reunindo ambas as civilizações em uma única grande família de filhos da Mãe Terra. Somos seres de amor, vivemos o caminho do amor e queremos que saibam que temos muito amor por vocês. Quando emergirmos à superfície, ensinaremos um modo de vida que os ajudará a estabelecer as bases de uma permanente era dourada de iluminação, amor, paz, beleza e prosperidade para todos. Vamos ajudá-los a inaugurar esta era de ouro tão esperada. Preparem-se, amando-se mais uns aos outros, considerando-se mais como irmãos e irmãs de uma imensa família. Na mente e no coração, comecem a nos acolher e nos convidem para sermos os seus guias e mentores. Vocês nunca se arrependerão. Durante os 12.000 anos vividos sob a Terra, estabelecemos fundamentos baseados em uma consciência de amor e verdadeira fraternidade nas cidades multidimensionais em Telos. Durante esses milhares de anos, refinamos as estruturas de nossas sociedades para atingirmos os níveis de ressonância mais e mais elevados com os princípios divinos e em cada aspecto de nossas vidas. Amados, temos sido testemunhas de seus sofrimentos e lutas por tempo suficiente. É com muita alegria e expectativa que estamos esperando para mostrar para vocês o modo de manifestar esta realidade de uma dimensão superior em seu mundo, a fim de que a humanidade e outros reinos evoluam neste planeta sem mais conhecer o sofrimento. Com nossa ajuda, isso não tomará 12.000 anos para se cumprir. Nós já sabemos como fazer. A fusão de nossas energias através da magia do amor trará essas maravilhosas mudanças para vocês. Disponham-se a abrir seus corações para nós e confiem que não somos apenas seus amigos, mas também seus irmãos e irmãs de antigamente. No nível da alma, nos conhecíamos muito bem, pois fazíamos parte da mesma família no grande continente da Lemúria, e continuamos sendo. Desde Telos, lhe enviamos muito amor,
o que geramos facilmente, e isso nos permite viver em grande abundância. Mantemos todos vocês em nossos corações. Até o momento do nosso encontro, pratiquem a arte do verdadeiro amor, que começa por amar a si mesmo. Que este amor possa transbordar em seus corações, como também o amor pelos outros e por toda a criação. Vocês são as preciosas joias e as expressões do amor do Deus Pai e Mãe.